Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos hoje para mais uma live. Nós vamos receber aqui um grande empreendedor que pegou tudo aquilo que aprendeu na universidade, na academia e levou para o mercado. Já a gente recebe Luan Aral. Ele é trader, administrador, um ex-aluno meu que está bombando no mercado financeiro. Já a gente começa, o pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos. Olá, Milton. Hoje o tema é um tema bem interessante para quem está no mercado de trabalho, para quem é empresário principalmente, ou para quem sonha em empreender, montar seu próprio negócio, montar seu empreendimento. Já o Luan está entrando aí e para a gente começar esse bate-papo. Já o Luan está entrando aí, seja bem-vindo, doutora Sara. Grande Luan! Grande professor Wesley, que honra! Honra é minha, cara. Imagina, o maior prazer do mundo poder Tá me ouvindo bem aí? Compartilhar, alto e claro. Perfeito. Isso. E esse fundo seu, e essa paisagem aí, rapaz, que trem lindo, hein? Viu? Tá, agora já está escuro, mas aqui fica uma vista favorável, bonito. Sou suspeito Você para tá na falar. Paulista aí? Eu tô na Faria Lima, Avenida Brigadeiro Faria Lima. Centrão, coração do mercado financeiro de São Paulo. Quando a gente fala de mercado financeiro da América Latina, do Hemisfério Sul aqui, essa avenida particularmente ela é bem requisitada, né? Aqui na frente fica o Banco BTG, o Google também fica aqui na frente, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, e tem os caras. A gente é pequenininho, mas tem os caras grandes aqui em volta, né? Dizem que pequenininho, mas só de você estar junto, vamos dizer assim, jogando com grandes tubarões, é aí que você cresce, né? Exatamente, professor. Isso eu acho que a gente leva para a vida, né? O senhor sempre ensinou a gente de maneira bastante correta, e você estar rodeado de pessoas boas, naturalmente, ou você vai ser excluído desse perfil, ou você se adequa a ele. E eu não estou falando aqui de maneira pejorativa, não. Estou falando no melhor sentido da palavra, como você se desenvolver como pessoa, né? Mas isso é uma conversa que a gente pode ter ao longo do bate-papo, né? Isso é o poder do ambiente, né, Luan? Literalmente. O ambiente, eu falo assim, ele não forma o caráter da pessoa, mas ele tem um grande poder de transformar a realidade da pessoa. Eu vejo histórias tanto positivas quanto negativas, de como o ambiente transforma positivamente, como o ambiente joga a pessoa pro ralo, né? Mas, Luan, para a gente começar, fala um pouquinho da sua trajetória. Você passou pela universidade, você voltou para o estado de São Paulo. Como que foi o Luan nessa trajetória acadêmica? Legal, bacana. Isso é bastante importante. Obrigado pelo espaço. Estou vendo alguns nomes conhecidos aí já entrando. Francis aí de Paranaíba também. Um grande abraço para ele. Foi um parceiraço aí na época que eu estive no Mato Grosso do Sul. Minha namorada também está aqui presente. Enfim, uma galera. Boa noite para todo mundo, tá de antemão. Só queria agradecer também ao professor. Isso teve um papel importante aí no meu desenvolvimento. O professor Wesley, um dos melhores professores aí que eu tive o prazer de poder ter durante a minha vida. São seus olhos. Imagina, professor, a gente sabe todo o empenho que você tem, como você gostava, apesar
vou falar precariedade no sentido de recursos de todos os lados, né? Então você fazia, como Cortella dizia, né? Faça o melhor que pode, na condição que tem, enquanto não tem condição de fazer melhor, né? E você levava isso ao pé da letra, talvez sem saber. Então isso é bacana e obrigado por tudo que você pôde contribuir e continua contribuindo, né? Enfim, mas vamos lá. Pessoal, eu passei pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá? Cursei administração. Não, deixa claro que eu não concluí o curso lá. Eu, enfim, estava numa fase bastante conturbada da minha vida, a família demandando algumas coisas também. E digamos que eu tenha aproveitado a faculdade num sentido diferente do que a maioria deveria aproveitar. Eu me diverti bastante durante o período universitário ali. Fiz, obviamente, algumas coisas interessantes. O professor Wesley, inclusive, incentivava a gente a ter atividades extracurriculares, que isso, para mim, professor, isso é impagável, tá? As pessoas não sabem a oportunidade que elas estão perdendo em ter atividades extracurriculares. No nosso caso, foi a empresa Júnior, né? Então, eu, pelo menos, acabei dando andamento junto com o professor Wesley e outros colegas lá de universidade. E isso foi bastante importante. A gente prestou até consultoria para algumas empresas ali de Paranaíba. Isso, pessoal, na época de universitário, tá? Sem ter muito conhecimento técnico, mas sempre usando aí os conhecimentos do professor. Isso fez uma diferença tremenda, né? Então, na época da universidade também participei da empresa Júnior, fui presidente lá por alguns mandatos. Depois também participei da Corepa, que era um projeto de uma cooperativa de reciclagem lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Um projeto muito bacana, inclusive. Perfeito. Muda a vida de várias pessoas. Também centro acadêmico, também Diretório Central de Estudantes, DCE, e também um que eu não lembro o nome, que é um membro, um aluno que vai para participar do conselho. Do conselho, isso, obrigado. Do conselho. Então eu participei do conselho da universidade também. Vou deixar claro aqui que eu não fui o cara mais esforçado quando a gente fala de atividades acadêmicas, tá? Porque, enfim, tinha alguns conflitos internos, alguns conflitos que foram muito bem resolvidos de lá para cá, mas eu resolvi tomar uma linha diferente. Falei, poxa, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de relacionamento, eu gosto de conversar, eu gosto de ver coisas diferentes. Como que eu posso aproveitar o meu tempo aqui desta forma? E deixando claro que isso não foi consciente, tá? Simplesmente eu não tomei essa decisão. Isso foi, de certa forma, acontecendo. Mas para isso acontecer, professor, eu não canso de falar que eu me expus. Eu tomei um risco grande de sentar junto com os diretores da universidade, de bater de frente com o pessoal lá de Campo Grande, quando eu era do DCE, de assumir uma bronca grande da empresa Júnior, quando a gente tem uma equipe ali, de repente, para coordenar sempre sobre a supervisão de um professor, no caso era o Wesley. Então, de certa forma, essa exposição, ela te dá um risco muito grande, mas diante de todo o risco grande também normalmente tem um benefício acompanhado e naturalmente eu colhi alguns frutos disso. Então essas exposições que eu tive durante a minha vida, especialmente aí na universidade, com certeza me moldaram para ser quem eu sou e estar onde eu estou hoje. Então, com certeza, isso tem um papel gigante. Tá? Então, cursei a universidade lá no Mato Grosso do Sul, a Federal do Mato Grosso do Sul, fiquei 3 ou 4 anos lá, quase 4 anos. Peguei algumas greves também, ali na época da Dilma, aquela coisa toda que a gente já conhece. E, enfim, não concluí, precisei voltar também. O dinheiro não era abundante, e não conseguia me manter, apesar de conseguir tirar o dinheiro de alguns lugares ali que eu já posso comentar um pouco mais à frente em relação ao empreendedorismo. Mas aí eu voltei para o interior de São Paulo e acabei cursando uma outra universidade, enfim, e aí concluí o curso de administração. Mas essa passagem, com certeza, essa experiência que eu pude ter em outro estado, que apesar de ser coladinho com São Paulo, a gente está falando de uma cultura relativamente diferente. Tá? O Brasil ele é muito grande, né? Então, vivenciar, experienciar esse outro estado, essa outra cultura, parece que eu estou falando de outro lugar, né? De outras pessoas não, são às vezes pessoas, mas atravessou o Rio Paraná ali já muda um pouco. Mas a realidade não é muito diferente. Eu tive a experiência de morar no estado de São Paulo por 3 anos, antes de vir para o UFMS. Cara, é muito diferente. As culturas é muito diferente. E a gente percebe isso na forma como as pessoas se relacionam, né? Exatamente. Mas eu não queria comentar sobre isso. Luan, eu quero comentar um pouquinho sobre você, sobre a sua passagem aqui na Federal. Não posso contar tudo, né, professor? Você falou da visão do aluno, quer falar da visão do professor. O Luan era aquele aluno assim, típico que aquele professor tradicional não gostaria. Por que eu falo professor tradicional? Eu falo que o professor hoje tem que ser disruptivo.
O Luan seria aquela criança, vamos dizer assim, que não parava quieto na carteira, que conversava, que jogava bolinha. Seria esse aluno. Trazendo para a realidade universitária, era o cara que gostava da curtição, da festa. Mas ele tinha uma característica, já demonstrava na época de faculdade, com a curta idade, essa veia empreendedora. Eu lembro até uma vez que eu falei para ele, Luan, você tem que ir para a política. Sim, Você precisa usar essa energia, sabe? Essa capacidade que você tem de comunicação, de articulação, de relacionamento, para entregar mais para a sociedade. E ele, como presidente da Júnior, ele assumiu, como ele falou, a empresa Júnior, a universidade pública sempre carece de recursos, tem toda uma dificuldade de infraestrutura, e o Luan conseguiu fazer excelentes trabalhos na frente da Júnior. Eu lembro uma vez que nós ficamos na estrada, você lembra, Luan? Indo para Campo Grande. Nós fomos fazer uma visita na fábrica da Coca-Cola, os alunos da empresa Júnior, né? Fomos no carro do Luan. E a gente ficou na estrada daquela vez. Você lembra disso? Com certeza. Aí Luan, o que eu quero dizer? Hoje, as escolas, elas valorizam que tipo de profissional, que tipo de aluno? Aquele aluno quietinho, aquele aluno que tira nota, aquele aluno que às vezes não questiona, não reclama. E normalmente, talvez esse aluno, ele não tenha as características do mercado de trabalho, que é o cara com gana, com garra, com atitude, que se posiciona. Você falou uma coisa muito importante. Você se posicionava diante das situações. Não é porque a gente talvez não tenha um título superior ou porque a gente não tem um cargo que a gente não precisa se posicionar. Eu falo, se você não posiciona como pai, como filho, como marido, sabe? Sociedade, como profissional, né? De sucesso. Eu quero morrer, Luan, com profissionais que trabalham de qualquer jeito, que empurram com a barriga. Sabe? Hoje, no Brasil, não falta emprego, Luan. Exatamente. Perfeito. Falta mão de obra qualificada. Você sabe muito bem disso. Então, falta mão de obra qualificada. Né? Então, essa mentalidade que você tinha na época de faculdade, que eu falo que era disruptiva, que todo mundo queria nota, todo mundo dentro da caixinha. E você não, você foi viver sua vida, claro, se perdeu por um lado, mas toda a experiência que você conseguiu, eu não tenho dúvida daquilo que você viveu nessa época, te ajudou a criar casca para você viver o que você vive hoje, né? Mas com certeza, professor, essas experiências acumuladas, isso vai forjando a gente, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Você acaba vivenciando experiências e, de repente, diante de uma situação um pouco controversa, ou no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, ou na rua, você já entende um pouco esse mecanismo porque você já passou por experiências. Então, eu sempre dei valor para pessoas que têm um pouco mais de idade, porque enquanto na época eu tinha 20 anos, uma pessoa de 40 anos, apesar de 40 anos ser pouco, a pessoa tem o dobro, tem 100% mais experiência do que eu. Porra, é coisa pra cacete. Imagina eu que nos investimentos ganhando 100%. É muita coisa, vocês não têm ideia. Então, professor, deve ser só você acender a luz aqui um pouquinho, tá um pouco escuro. Vai lá, tranquilo. Pronto, melhor. Agora acho que dá para ver. Então, essas experiências acabavam moldando a gente. Então, eu sempre recomendo para as pessoas que elas peguem projetos até maiores do que elas acham que são capazes, porque sempre quando a gente acha que chegou no limite, dá para ir um pouco mais, dá para ir um pouco mais além. Eu gosto bastante de esportes, né? E no esporte fica muito claro isso. Quando você acredita que já deu seu limite, você está fadigado, se precisar, você vai mais. Você faz mais uma vez, você vai mais um minuto. Então, para a nossa vida também. Quando você achar que está esgotado, de repente é aí que é a hora de você se surpreender e se motivar e dar um passo mais além. Então, isso fica bastante evidente, professor, quando a gente começa até a modelar pessoas de sucesso, né? Pessoas, grandes empresários, grandes empreendedores. Esses caras grandes, um grande empresário, por exemplo, o dono da nossa corretora aqui, um cara que eu admiro bastante, ele não tem só um negócio, ele tem uma dezena de negócios rolando. Mas espera aí, o dia dele tem 24 horas, igual o meu dia também tem 24 horas. Como é que ele consegue lidar com tudo isso? E eu, de repente, começo ou poderia começar a arranjar desculpas. Não. Tem alguma coisa errada. Vamos trabalhar um pouco mais, vamos mais além, vamos dar um pouco mais de gás. Óbvio que eu tô sendo até um pouco exagerado aqui para a gente avançar dentro da vida profissional, mas cada um sabe o seu equilíbrio, né? Em dosar a vida familiar, a vida pessoal, os hobbies com o trabalho. Tem o
o Abílio Diniz, dono do Pão de Açúcar, enfim, é um cara que eu acho bastante interessante também a história dele. Tem alguns percalços aí no caminho, mas não é o caso. Mas ele é um cara que eu admiro bastante e gosto de ler sobre histórias de pessoas bem-sucedidas. Ele é um caso interessante. Ele fala uma coisa que me deixa bastante intrigado, professor. Ele fala assim, só voltando um pouquinho. Eu, antes de ver essa frase, eu não gostava de rotina. Porque eu falava, pô, eu não gosto de ter rotina, ir pro escritório todo dia, fazer as mesmas coisas todo dia e tal. Ele falou assim, Abílio Diniz, eu adoro minha rotina. Eu falei, como assim, porra? A vida inteira eu aprendi que rotina é ruim. Ele falou, sabe por que eu gosto da minha rotina? Porque sou eu quem faço a minha rotina. Eu escolhi ir para o trabalho determinada hora. Eu escolhi fazer ele é esportista, eu escolhi jogar tênis uma vez por semana. Eu escolhi ficar 1 hora com meu filho por dia. Eu escolhi não sei o quê. Perceba que ele, obviamente, dentro das condições dele, ele conseguiu montar a rotina dele, então ele sente prazer em ter a rotina. Eu falei, pronto, é isso. De repente a gente não gosta de rotina porque não é a gente que escolhe, a gente vai deixando a vida me levar. Não, porra, peraí. Ô, Luan, se a gente não cria rotina, imagina a academia, se você não criar rotina, se você não ter o hábito. Porque assim, eu faço academia. Cara, eu não gosto de academia, odeio academia. Mas eu preciso fazer, não tem jeito. É necessário, então, a gente precisa criar essa rotina. Tem coisas que não é agradável para a nossa vida. Essa busca idiota do prazer imediato, do prazer do curto prazo, cara, isso mata, vamos dizer assim, qualquer sonho, qualquer projeto de sucesso. Então, se você não tem foco, se você não cria uma rotina para você buscar seus projetos, dificilmente você alcança. Exato. Ô, Luan, a gente percebe que você tem uma mentalidade, hoje se fala tanto de mindset, você tem uma mentalidade, vamos dizer assim, muito blindada para trabalhar no mercado financeiro. Que dica você pode dar para um cara que está montando um negócio, o cara que está montando uma serralheria, o cara que está começando, ou o aluno que está fazendo a faculdade, que de repente quer empreender? O que você pode falar para eles em relação à mentalidade? Bacana. Professor, acho que nada mais importante sobre mentalidade do que literalmente essas experiências que eu comentei. Você tem que se expor. Se expor de que maneira? Pô, o cara que está abrindo um novo negócio, o cara que está tentando empreender, ou até para o estudante, vai conhecer pessoas, vai dar a cara a tapa, vai fazer um curso de oratória, vai fazer um curso de escrita, qualquer coisa, mas saia de casa. Vá para a rua, vá se expor a novas situações, vá ver o mundo como ele é literalmente. A internet é bacana, te dá muita informação, dá pra caramba, mas nada como você sentar na frente de um professor desse aí, olhar no olho, escutar a experiência do cara, escutar o que ele passou, viver e trazer isso para sua vida. Agora, como é que você se molda? Tem 2 formas, como os meus avós aí de repente falavam, especialmente meu avôzinho. Ele falava, ou você vai aprender com a experiência dos outros, ou você vai ter que se ferrar para você poder aprender. É muito mais inteligente a gente escutar um professor que tem um gabarito PhD lá na Casa do Chapéu. Se ele ficar falando do currículo dele aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas o cara que tem muita experiência, que pode contribuir para a gente. Beleza, na teoria é fácil, professor. Quero ver o cara que para te ouvir. Né? Aí é como a criança, né? Não põe a mão que queima. Porra, eu quero ver se vai queimar mesmo. Na minha opinião mesmo, seria uma combinação dos dois. Eu gosto de ouvir as pessoas, mas eu também tenho que testar. Eu tenho que tirar as minhas próprias conclusões. Eu tenho que colocar a mão um pouco mais pertinho do fogo para realmente ter certeza. Então, o cara quer viver o sonho, o cara quer empreender, mas ele não está no processo, ele não está no jogo. Ou seja, ele tem que arriscar, não tem jeito. Exatamente. Com toda a dificuldade, com toda, vamos dizer assim, burocracia que existe no Brasil para você montar um negócio, tem que meter a cara, não tem jeito. Exatamente. E tem uma coisa que eu acho sensacional. Eu já, enfim, tive alguns negócios, participei de algumas empresas, tenho CNPJ rodando aí, alguns CNPJs rodando. E uma coisa eu acho fenomenal, que eu também vi um grande empresário, esse é menos conhecido, mas um grande empresário falando. Ele falou o seguinte, você pode abrir 1, 2, 3, 4 empresas, 5 empresas, todas podem falir. Você precisa só acertar uma vez. Você pode falir 10, 100 empresas. Você só precisa acertar uma. Depois que você acertou essa uma, as coisas começam a fluir de uma forma um pouco diferente. Você começa a testar novos negócios. Mas para isso, você teve que testar algumas coisas. Né? Tem uma frase famosa do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada ali. Ele fala, ele errou pra caramba, né? Ele errou mais de 1000 vezes. Ele fala,
Eu não errei 1000 vezes. Eu descobri 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Ele só acertou uma. Pô, o cara tá há, sei lá, 700 anos, 500 Não, anos aí. E você ainda com esse pega vídeo. a história desses grandes players da internet, os grandes empreendedores do varejo, cara, todos começaram com pouco. Todos É começaram isso aí. enfrentando dificuldade. Não tem jeito. A não ser que você nasce filho de um sheik árabe, aí você vai começar grande. Fora isso, é Não tem começar como. patinando. Você E é falou bacana ser. uma coisa Desculpa, interessante, Luan. pode Eu falar. já passo a palavra para você, Tranquilo. da questão de você se lançar e estar com pessoas. O que você fala para nós sobre a questão do network, questão de relacionamento? Como isso é importante para o cara que está empreendendo? Bacana. É, só para a gente contextualizar aqui, novamente, a internet ela te dá ferramentas maravilhosas. Você consegue ser autodidata em qualquer coisa que você quiser na internet. Mas a internet ela ainda precisa de alguém para criar. Aí, se você está lendo um blog, se você está lendo um artigo científico, um artigo num blog, ou lendo uma página, ou vendo um vídeo, pessoas criaram aquilo. Então, por mais interessante, por mais intrigante que a inteligência artificial possa parecer, alguém tem que dar o prompt, alguém tem que dar o comando, alguém tem que ensinar aquela inteligência artificial. Então, porra, se você tem acesso à ferramenta, mas você tem acesso ao criador da ferramenta, ou aos criadores das ferramentas, por que não acessar as pessoas? Por que não entender essas ideias? Por que não bater um papo, dialogar? Dizem que na matemática quase tudo é exato, menos uma coisa, professor. Vou falar uma outra frase de efeito aqui. No campo das ideias, é um dos poucos lugares onde a matemática não funciona. Por quê? Se eu tenho uma ideia e você tem outra ideia, não são duas, são 4. Porque a gente trocou, eu fiquei com 2 e agora você ficou com 2 também. Multiplica, Isso né? replica, é exponencial, isso é multiplicável. E o network, a gente vai começar, depois que a gente começa a pegar gosto por isso, a entender que realmente essa conexão de pessoas, ela é exponencial como um galho de árvores que vai sendo exponencial. Eu fechei vários negócios na minha vida, inclusive tendo conhecimento, conhecendo pessoas, mesmo sem eu ser o melhor naquilo, pelo menos sem saber isso, mas as pessoas vão... Cara, pô, eu lembro de um fulano que faz isso. Nossa, eu conheço um cara que é assim assado. De repente você tá aqui, seu telefone toca, falou, o Zezinho me passou seu número, falou que você faz isso. Eu faço, com certeza. E isso vai ramificando, mas você vai absorvendo, você vai entendendo como o mundo funciona. E se tem uma coisa que me deixa muito feliz e muito intrigado, são pessoas, professor. Pode parar aí. Qualquer pessoa aqui da live que esteja assistindo, ou depois, enfim, para e pensa. Se as melhores situações da sua vida foi com algum objeto, foi num lugar ou foi com alguém? Tenho certeza absoluta que as melhores situações da sua vida, ou da vida de qualquer um, foi com uma pessoa. Será que foi quando você comprou uma Ferrari, uma Lamborghini? Será que é isso mesmo? Será que é tão barato assim? Será que R$ 1 milhão vai suprir toda a sua necessidade? Não que seja pouco, pelo amor de Deus. Mas e as pessoas? E a quantidade de ideias que você pode conectar? E a quantidade de situações que você pode experienciar, viver? Recentemente eu fiz uma loucura e viajei sozinho, pela primeira vez na minha vida. Mas sozinho, assim, de viajar. Saí de uma empresa aí, peguei uma mochila, 2, 3 bermudinhas lá na mochila, desci em Recife, só com a passagem de ida, só comprei a passagem de ida, professor. Desci em Recife, cheguei no aeroporto e falei, onde que eu vou dormir agora? Aí peguei um hotel lá, fui de Recife até os Lençóis Maranhenses, foram 4.000 quilômetros andando, viajando sozinho, né? Aluguei carro, dormi em hostel, dormi em resort, dormi em hotel, mas... E uma coisa me chamou muito a atenção. Como eu estava sozinho, eu peguei alguns hotéis no começo da viagem ali, hotéis bacanas, porque eu não estava de férias mesmo. Essa era a pegada. Só que nos hotéis, pô, tinha gente trabalhando, tinha famílias, que você não consegue ter um relacionamento. Eu comecei a ficar em hostel. Fiquei quase 40 dias, foram 36 dias. Comecei a ficar em hostel. E aí as pessoas, cara, de onde você vem? O que você faz? Não sei o quê. Aí dei carona para um, me deram carona, fui para outro lugar, viajei, conheci um monte de gente. Fechei 2 negócios muito bons nessa viagem. Das férias, viajando. Me pagou, professor. Pagou a viagem, não deu lucro, mas assim, a viagem que eu gastei, que foi um gasto bem alto, inclusive, porque eu realmente fui para tirar férias. 2 negócios que eu fechei nessa viagem, um deles se pagou, o outro tá lá rodando ainda. Mas o negócio, uma conversa assim de um sábado à tarde numa praia lá, conversei com um cara, vamos fazer
Na segunda-feira a gente estava no cartório já resolvendo e... Enfim, mas perceba que eu não tinha a menor pretensão de fazer isso. Mas como a gente... Eu me coloco à disposição para conversar com pessoas, e essa viagem tem tudo a ver com a sua pergunta, por quê? Quando de repente a gente viaja com alguém, com os amigos, ou até de casal, não que seja ruim, mas você já tem o seu clube montado. Você já tem Sim, o já tem seu um grupo ali. planejamento, né? Exatamente, você já tem o seu clube montado. Ok, então, pô, você vai jantar com sua esposa, vai sair com seu filho, não sei o quê. E sozinho? Pô, você senta no restaurante e fala, caralho, só tem eu aqui. Aí tem alguém sentado sozinho, então, posso sentar com você? Cara de pau, posso sentar com você aqui? E numa brincadeira dessas surgiram alguns negócios e foi, assim, incrível. Então, essa questão desse relacionamento, desse poder do network, infelizmente, poucas pessoas vão participar disso. E, professor, não é porque eu estou falando que estou em São Paulo, foda-se que eu estou em São Paulo. Quando eu estava no interior também fazia isso. O professor aí também incentiva muito Sim. essa questão do network. Então, assim, não tem como a gente deixar isso passar batido. Ah, Luan, eu sou tímido, não sei o quê. Joga no YouTube aí como fazer network. Não tem mais desculpa. Acabaram as desculpas. Ô Luan, é bem interessante essa história sua, cara, porque assim, hoje a gente vive uma sociedade que tudo é fácil, né? Você pega o celular, você conversa com todo mundo. Mas eu acho que perdeu a essência daquilo que nós tínhamos no passado, nossos pais, nossos avós, de estar junto. E essa experiência que você trouxe para a gente de, vamos dizer assim, quase um hippie, de fazer um tour desse aí, você se conecta com pessoas. E quando você se conecta com pessoas, eu falo, a gente conecta com essência, com alma, cara. E quando você se integra com pessoas, cara, a experiência humana, eu quero até dar um exemplo. Depois que eu tive, quando eu dei aula para você, eu era inexperiente, entrei em 2011, peguei aula de contabilidade, que eu nunca tinha dado aula, peguei aula de tudo quanto é coisa que não era minha praia. Depois de 7 anos, 6 anos que eu fui pegar, voltar, vamos dizer assim, pegar dentro da minha expertise, né? Então, naquela época, a gente tinha muita dificuldade. Você tem que estudar muito para dar aula. Aí, quando eu entrei para a minha área, gestão de pessoas, cara, eu comecei a ter mais prazer de trabalhar. Por quê? Eu entendi que a minha missão, de alguma forma, era impactar vidas, conectar com pessoas. Eu sou um cara tímido. Eu sou um cara tímido. Mas a timidez, os meus medos, sabe? A minha insegurança, ela não pode me bloquear. Ela não pode bloquear os meus sonhos. Eu vejo muita gente, muitos jovens, que tem vontade de ser professor, tem vontade de montar um negócio, tem vontade, às vezes, de chegar numa menina e não chega. Porque falta o quê? Coragem. Eu falo, cara, que medo é esse que te trava? Não pode travar. Nós somos seres humanos e nós precisamos de nos conectar. Nós somos igual bicho, nós somos gregários. Então, nós precisamos desse afeto, desse relacionamento, desse acolhimento, da conversa, de estar junto. Então, as pessoas que se bloqueiam para isso, infelizmente, elas só perdem. E se a gente trazer isso para o mercado de trabalho, hoje se fala tanto em soft skills, habilidades comportamentais, talvez uma das principais habilidades que um trabalhador, um funcionário precisa ter, além da comunicação, ele precisa se relacionar. Ele precisa saber ouvir críticas, ele precisa dar feedback, receber feedback. Hoje você dá um feedback para o funcionário, ele já leva para o lado pessoal. Já quer, Então, você quer processar. Hoje a gente vive uma geração que tudo dói, você não pode falar nada que já ofende. Esse politicamente correto, que é um câncer, sabe? A gente tem que respeitar as pessoas como seres humanos corretamente. Isso é justo. Tem que acolher, tem que respeitar, tem que amar o ser humano, independente da condição que ele viva. Mas, cara, você pega, por exemplo, esses animadores, não, Danilo Gentili, essa galera, eles não podem fazer o humor deles. Só vai ouvir quem pagar para ouvir. Então, estão sendo cerceados. Então, a gente fica meio no mundo, Luan, que as pessoas estão muito sensíveis e que poderiam se voltar para elas e voltar para os outros, né? Só que não se fecham no seu mundinho, não consegue olhar para dentro de si, não consegue lidar com as suas feridas. Todo mundo tem ferida ao longo da sua história, não consegue resolver isso e atrapalha muitas vezes os relacionamentos com as outras pessoas. Então, essa experiência que você trouxe para a gente, Luan, de se desapegar, sabe, de viver uma vida nessa experiência de férias, desapegado, né, de buscar o contato humano, isso é muito legal.
E eu tô maravilhado, assim, eu já quero fazer de novo, mais vezes e mais distante, porque realmente é uma experiência incrível. Você vai se conectando com pessoas, com lugares. Acho que, assim, só vivenciando. No começo, confesso que foi até desagradável, assim, falei, caramba, sozinho, que triste, né? Só que eu falei, peraí, porra, olha o tanto de gente aqui, isso aqui são universos independentes que eu posso me conectar. E a gente tem o hábito muito de rotular, né, professor? Então, eu rotulo que isso é uma pessoa. Não, cara, isso aqui é um universo gigantesco. Se eu, no auge dos meus 32 anos, tenho experiência pra caramba, poxa, imagina... O que aconteceu aqui? Se eu, no auge dos meus 32 anos, tenho, pô, experiência que eu gosto bastante, imagina uma outra pessoa com a mesma idade, ou com mais idade, ou com menos idade que seja. Mas a gente tem o costume de rotular. Não, não é uma pessoa. É um ser vivo com experiências magníficas que pode contribuir comigo. Então, quando a gente para de literalmente rotular, assim, pô, você é homem, você é uma pessoa, dane-se o que você faz dentro da sua casa, não tem o menor interesse em saber disso. Mas também não vem usar isso contra mim. Então, eu quero você como pessoa, eu te entendo como pessoa. Pronto, é isso. Mas são universos muito interessantes, tá? Isso até é um papo meio filosófico que eu sempre tenho com a minha namorada. Ela gosta bastante de transcender um pouquinho mais, mas a gente vai ficar devagando assim, super legal. Ô, Luan, deixa eu te perguntar. Depois você passou pela universidade, você concluiu no curso superior no estado de São Paulo. Como que é o Luan hoje na questão da aprendizagem? Como que o Luan busca... Será que se o Luan parou de estudar depois que terminou a graduação ou não? Professor, depois que eu saí da universidade, olha, eu fiz, sei lá, quantos cursos eu fiz. Até hoje eu estudo, né? Eu faço inglês, estudo mercado financeiro diariamente, estou estudando para uma certificação. Interessante é que, assim, eu não precisaria de nada disso. Graças a Deus as coisas caminharam, graças a Deus, muito esforço, né? A família, tudo, enfim, todo mundo pôde contribuir um pouquinho, mas eu não precisaria mais estar estudando, não precisaria, tá ótimo para mim como tá agora, tá maravilhoso, não tenho que reclamar de nada do que está acontecendo agora, só tenho que agradecer. Mas espera aí, eu tô com sede, eu quero mais, eu quero ir mais, né? E eu tô conseguindo uma coisa que para mim tá muito maravilhoso, professor. Tô conseguindo encontrar um equilíbrio que eu sempre busquei, que é um equilíbrio da vida pessoal, né? Ter tempo ali, de repente, para minha família, para as coisas que eu gosto, para minha namorada, para praticar os meus esportes que eu sou apaixonado. Obviamente, meu dia ele tá mais longo, eu estou tendo que dormir um pouquinho menos, mas é uma escolha que eu estou fazendo agora para conseguir dar conta de tudo que eu estou fazendo. Então, aquele papo. Pô, o CEO da empresa aqui, ele tem um monte de CNPJ abertos, tem, pô, sei lá quantas secretárias rodando para ele, tem mais de 1.500 funcionários. E o dia dele tem 24 horas. Por que eu não vou conseguir? Não, peraí, eu tenho muito menos tarefas e eu tenho que dar conta de tudo isso, sim. Mas a palavra legal é o equilíbrio, sabe? Eu consigo estudar 30 minutos por dia em inglês. Não vai me atrapalhar. Meu dia tem 24 horas ali, sobra tempo ainda. Se você olhar, e você que está assistindo esse vídeo pelo Instagram, vou fazer uma crítica, mas não entenda mal, pelo amor de Deus. Se você abrir aí as suas configurações do seu telefone e ver quanto tempo você passa no Instagram, vamos imaginar que aí a média dure 2h30, 3 horas. Tudo bem que dá para aprender no Instagram. Tem coisas úteis. Só rolando o dedo, também, né? Exatamente. Tem até calo no apontador. Mas assim, tem coisas úteis no Instagram. Beleza. Mas vamos imaginar que dessas 3 horas diárias que você fica, ou das 2 horas que você fica, você usou, entre aspas, para estudar 15 minutos, 20 minutos de coisas úteis. Todo o restante são cachorrinhos brincando, são pegadinhas, não sei o quê, de time, de futebol. Peraí, será que não dá para eu diminuir um pouquinho? Não estou falando para parar, não. Será que não dá para diminuir um pouquinho de 2 horas para 1h30 e estudar qualquer coisa que seja meia hora? E quando eu falo qualquer coisa, é aquele papo de novo de se expor. De pegar um livro, e qualquer livro, leia por meia hora. De aprender a tocar um violão por meia hora. Pessoal, meia hora por dia, a gente está falando de no final do ano, você já está praticamente um expert no assunto. Você já está sabendo tocar um violão, não como um músico, mas com certeza você já vai estar tirando algumas músicas. Se você pegar tocar flauta meia hora por dia, 20 minutos por dia, você vai aprender. Porque aí volta no que o professor falou. No hábito, na consistência, no dia a dia, na rotina. Que, infelizmente, a maioria das pessoas não dá valor para essa rotina que é saudável, que é necessária.
quando eu falo desse equilíbrio que eu estou encontrando, não digo que encontrei porque é uma busca infinita desse equilíbrio, mas eu estou adicionando elementos no meu dia que antes eu não fazia, não achava útil. Mas eu estou observando, professor, que o longo prazo ele prevalece para qualquer coisa. Se você fizer algo bem feito, um pouquinho por dia, no final do ano, você vai estar muito melhor. E isso, trazendo para a nossa realidade de investimentos, vocês não têm ideia. A gente fez uma comparação aqui recentemente. Um jovem de 18 anos que coloca R$ 100 por mês, ele vai se aposentar com acho que 4 ou 5 milhões de reais. Tá? O juros exponencial, com alguns investimentos que nós colocamos aqui. Um jovem de 18 anos com R$ 100. Meu filho está acompanhando e já ele vai te procurar. Aí, ó, vamos conversar. E um senhor de 50 anos colocando R$ 10.000 por mês, ele vai ter menos dinheiro do que o cara que começou lá atrás. Por quê? É longo prazo, é persistência, é consistência, e aí são juros compostos. Tanto para investimentos, quanto para um exemplo como eu dei de aprender a tocar um instrumento. É juros compostos também. No começo você vai sofrer pra caramba. Como no investimento, que não vai ter resultado. É aquele negócio, né? É o poder do 1% todo dia, né? É isso, é isso. É o poder de você semear a terra, de você cuidar. Não está dando fruto ainda, mas você tem que enfrentar o sol quente, cuidar, semear a terra, limpar, arar. E vai tempo, o tempo passa e não está produzindo. Mas você está no processo, você está caminhando. Quando você perceber, daqui 6 meses, não sei quanto que é o prazo para pôr espiga de milho, mas daqui 6 meses, sei lá, 4 meses, está lá a espiga de milho lá na roça. Então, assim, tem todo um processo. Isso que você trouxe para a gente, dessa questão do investimento, um jovem que começa a investir, planejar o futuro cedo. Eu falo assim, se eu tivesse esse discernimento quando eu era jovem, cara, provavelmente a minha vida financeira hoje seria mais tranquila. É igual a academia. Academia a gente só vai depois que precisa. Cara, se eu fosse jovem, 18 anos, fosse para academia, malhasse, cara, eu tinha um corpo moldado, tinha um corpo bombado. Mas não, você espera casar, ter filho, trabalhar, ter problema de saúde de joelho para depois procurar. Literalmente. Literalmente. Entrando nesse assunto, só para a gente, enfim, só para dar mais um contexto, eu fiz um negócio que eu até apresentei para algumas pessoas aqui, que parece simples, mas dentro da minha rotina, assim, faltava tempo, aspas aqui, né? Faltava tempo para ler. Eu gosto de ler livros, ler artigos, algumas coisas assim. Sempre gostei. Mas, ultimamente, estava faltando tempo. Eu falei, não, peraí, isso é inadmissível. Não tem como eu não ter tempo para ler. Eu fico no Instagram aqui várias horas. Você está sentado no vaso sanitário, você está lendo? Pô, você tá no Instagram? Eu falei assim, eu vou ler 2 páginas por dia. Aí as pessoas, só 2 páginas? Eu falei, não. Eu só quero ler 2 páginas por dia de um livro específico. E sabe a mágica que aconteceu? Assim, se eu te falasse, não, eu vou ler 20 páginas por dia. Pô, nossa, 20 páginas vai demorar 1 hora, ali meia hora, eu vou ter que sentar, não sei o quê. E 2 páginas? Qual que é a sua desculpa? Sabe quanto tempo eu levo para ler 2 páginas? 3 minutos, 4 minutos, sei lá. O que acontece? Olha a mágica. Eu falo, não, é uma meta simples, eu vou atingir ela rápido. Eu pego o livro, sento ali 7, 8, 9, 10 horas da noite, antes de dormir, sento ali, leio a primeira, tá legal. Leio a segunda, cara, que livro massa. Leio a terceira, aí leio a quarta, leio a 5. Falei, caralho, tá na hora de dormir já. Eu li 10, passou 10, 20, passou batido. Mas para isso, eu coloquei um objetivo para ser atingido, um objetivo simples, alcançável. E, de certa maneira, eu tô dando um olé aqui na minha mente, né? Eu tô falando para ela, vai que é facinho, pode ir, pode ir. Depois que você já tá lá, meu amigo, você não quer parar mais. Então, parece simples, parece básico, mas são ferramentas que eu, Luan, encontrei para burlar o meu sisteminha. E cada um vai ter o próprio sistema. E como é difícil burlar esse sistema, né? Porra! Parece que tem um diabinho aqui que fica apitando coisas ruins na sua mente, muita coisa negativa. Você precisa blindar contra isso. Exatamente. Ô, Luan, eu quero entrar num tema que você é especialista, questão de risco. Como que um empresário hoje, diante dessa, vamos dizer assim, inconsistência política, questão de guerras, como que um empresário hoje pode se planejar para lidar com tanto risco? Ou se de fato ele consegue planejar? Legal, boa, excelente pergunta. De antemão, eu queria dizer aqui que você, empresário que está assistindo,
já tem os meus parabéns, porque com toda a diversidade e você conseguir persistir e sobreviver, porque estatisticamente aí 90% das empresas, depois de 5 anos, já estão fora do mercado, tá? É cruel isso. Principalmente, eu vou falar do nosso país agora, mas eu concordo e discordo aqui um pouquinho de algumas situações. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de fomentar, ou pelo menos de segregar, né, o patrão, o funcionário, mas poucas pessoas sabem que o patrão aqui no Brasil, de verdade, a absoluta maioria, quase 80% dos patrões, está ali sentado junto com o funcionário, na mesma mesa, almoçando junto. É o cara da padariazinha, é o cara do mercadinho, é o cara do açougue, é o depósito de gás, está todo mundo ali lado a lado. Esse é o patrão que todo mundo fala, que está lado a lado com o funcionário e tem que comer a mesma coisa que o funcionário está comendo, não tem problema nenhum com isso, mas a gente tem que fomentar isso. A gente tem que fomentar o empreendedorismo. Esses caras são heróis. É isso que gera riqueza. Não é o governo dando assistencialismo. Não é isso que gera riqueza. O que gera riqueza é trabalho e empreendedores. A gente tinha que colocar, estender um tapete para o empreendedor, tá? Então, é uma classe que eu admiro bastante. Sou também empreendedor. E tem uma coisa que eu falo bastante por onde eu passo, tá? Eu já vou responder mais diretamente a sua pergunta, professor. Mas, para você que quer ser um empreendedor ou um empresário, perceba que você pode empreender no CNPJ de alguém. Você pode estar trabalhando para alguém e ser um empreendedor. Você pode ser um funcionário público e também ser um empreendedor. Qual que é a concepção de empreendedor? É o cara que faz o negócio mais rápido da melhor maneira possível. Sendo bem raso aqui na definição, a gente podia definir isso aqui de diversas maneiras, mas você pode empreender em qualquer segmento, em qualquer ramo e até dentro do CNPJ de alguém. Então, quebra essa barreira de que você tem que abrir um negócio para empreender. Não, porra! Você pode empreender. Inclusive, na empresa que eu trabalho aqui, são mais de 100 sócios, professor. Por quê? Se o cara está desempenhando bem na área dele, o dono fala assim, ó, meu querido, agora você é sócio, toma essa parte aí para você. Vem comigo. Vem comigo, agora você é sócio. Se der merda, vai dar merda para mim e para você. Se der bom, seu bônus vai ser gigantesco. Mas assim, você tem que assumir um risco. Você quer esse risco para você? A maioria, de repente, até declina. Mas enfim, respondendo mais diretamente, como é que a gente pode se preparar melhor sobre a questão do risco? Pessoal, o professor até fez uma pergunta anterior sobre estudo, né? Se eu parei de estudar. Até hoje eu estudo e várias coisas simultaneamente. Então, para você, empreendedor, quanto mais você conhecer o seu negócio, o seu público e todo esse ecossistema que está em volta de você, você nunca vai acabar com risco. Mas com certeza você vai conseguir mitigar, vai conseguir diminuir o risco envolvido. E internet. Dê valor para essa coisa magnífica que está acontecendo aí ao redor de nós. Eu não tenho a menor dúvida de que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar: como que eu não aproveitei isso, cara? Olha só, eu estava vivo naquela época lá, eu contando para os meus netos, eu estava vivo lá em 2010, 2012, 2015, 2020, e eu não aproveitei isso. Luan, só te interrompendo. Isso falar. aconteceu comigo no Bitcoin, cara. Quando começou o Bitcoin, eu falei, cara, o que é isso? Você podia ter comprado Bitcoin no comecinho, cara. Passou, agora tem que compra. É isso. Mas é porque, de repente, foi até... Eu me coloco nesse clube também, professor. Lá no começo eu não entrei. Hoje em dia eu tenho posição em criptomoedas, inclusive no próprio Bitcoin. Mas eu fui entender um pouco mais sobre como esse mundo funciona, esse universo funciona. Então, o mesmo recado que eu estou dando para o empreendedor, estou dando para mim mesmo. Poxa, entenda mais do assunto, você vai ficar mais tranquilo, mais seguro e, naturalmente, você vai mitigar, diminuir um pouquinho o risco. Acabar com o risco é impossível, mas com certeza você vai diminuir e ficar mais tranquilo. E o empreendedor mais tranquilo, com mais conhecimento, ele está mais disposto a fechar novos negócios, a aumentar a sua rede de relacionamentos e, naturalmente, tomar mais risco. E mais risco vem acompanhado de grandes retornos ou grandes prejuízos. Aí tudo vai depender de quão preparado esse empreendedor, esse empresário vai estar, tá certo? Mas, depois de tudo isso, internet também é um fator magnífico que a gente pode conversar um pouco depois também. Eu gostei dessa fala sua, porque assim, o que a gente percebe em cidade pequena? Você conhece Paranaíba? As pessoas acham que empreender é ter um produto e abrir uma porta, um salãozinho, abrir a porta e achar que as coisas vão acontecer naturalmente, né?
Eu falo assim, as pessoas precisam buscar se qualificar, se capacitar. E não é só ter um curso superior. O curso superior é bom, é importante, sim. Mas você que está no mercado, cara que é empresário, que montou um negócio, cara, vai nas associações comerciais, a CIP, tem Sebrae, sabe? Tem várias entidades para te dar apoio para alavancar seu negócio, para Não está estruturar. sozinho, né? Eu vi uma empresa, a gente foi atender, a empresa foi atender uma empresa aqui na cidade. A empresa, ela, pequena empresa, tem um faturamento razoável, R$150 mil na área de alimentação. Ela tem um faturamento, está vendendo pra caramba, mas está tendo prejuízo. Eu falei, pô, peraí. Então, os empresários não conseguem discernir, às vezes, a diferença entre faturamento e lucro, que não é a mesma coisa. Eu posso estar faturando 1 milhão e está tendo prejuízo. Sabe? Então, assim, informações básicas de precificação, de custeio, são coisas simples que ele precisa entender o negócio, senão não vai funcionar. Não tem jeito. Sabe? Então, assim, a gente precisa quebrar esse paradigma que o empreendedor não é profissional. Ele precisa ser profissional. O Luan falou, né? Ele fez faculdade e todo dia está aperfeiçoando. O conhecimento, ele não é um fim, ele é um meio. Então, a gente precisa todo dia estar estudando. Por exemplo, eu tenho as minhas formações. Eu senti necessidade de voltar a estudar e fazer pós-graduação lá do Senso, para mim aprender neurociência. É isso. Porque, assim, eu vi que eu precisava entender um pouco mais do funcionamento da cabeça do ser humano. Eu poderia estar acomodado no meu serviço, não. Então, assim, a gente tem que estar constantemente aberto para o conhecimento, para a inovação. E aproveitando essa palavra inovação, Luan... Posso só te interromper um pouquinho, professor? Pode. Você falou rapidamente aí sobre estudo, né? Estudar tem ganhado uma conotação ruim, né? As pessoas ficam com traumas de estudo. Porque estudo já vem na cabeça dela um monte de livro, caderno, não sei o quê. Mas, peraí, o estudo ou aprender, ele pode ser gostoso. Se você se formou em administração, como é o meu caso, eu não preciso fazer cursos e estudar só a área de administração. Pô, outro dia eu estava fazendo um curso de teatro, outro dia eu fui fazer um curso de culinária japonesa. Não tem nada a ver com a minha área, mas eu já conheci pessoas que me indicaram outras pessoas que até trouxeram dinheiro aqui para onde eu trabalho. Porra, não tinha nada a ver com a minha área, mas é um negócio que eu gosto. Isso é estudar, tá? Na minha visão, isso é estudar, você aprender, Perfeito. você se expor a novas situações. Óbvio, se você der uma linha contínua para uma racionalidade do seu conhecimento, do seu desenvolvimento, maravilhoso. Mas eu julgo dizer que são muito poucas pessoas que conseguem a vida toda estudar numa mesma linha, numa mesma área. Então, o que você sentir vontade de fazer, não vai fazer, independente da área. Se exponha ao risco, se exponha ao novo. Isso é magnífico. Luan, essa fala sua é tão poderosa, essa fala de você ter essa diversidade de conhecimento, porque a gente sabe, né, que os ensinos hoje, a educação hoje é tecnicista. É. Cara, você pega segundo grau. Hã? A música... como é que era? Era Pink Floyd? A música Another Brick the Wall, uma coisa assim. Enfim, só que o clipe formava a cabecinha, estudante saindo da escola, todo mundo numa linha de produção, entrando, saindo. É isso mesmo. Então a gente forma, meu filho, 15 anos, e fala assim, faculdade forma empregado. 15 anos. 15 anos. Por quê? A gente tem um ambiente hoje, não trabalha a mentalidade, não trabalha uma educação empreendedora, não trabalha muitas vezes o empoderamento da pessoa, a atitude. Por isso que volta lá naquela fala inicial nossa. Aquele comportamento seu que talvez não era o ideal, era disruptivo, é o que traz sucesso para você hoje. Ou seja, esse tipo de comportamento que precisa ser valorizado. Então, tem muita coisa que a gente estuda hoje, não é que a gente não vai utilizar, não é isso. Te agrega. Mas precisa trazer mais coisas de mercado para dentro das universidades, para o ensino médio. O cara não pode passar 5 anos na universidade e sair desempregado. Isso é inadmissível. Exatamente. Precisa trazer mais realidade, né, professor? Mais mundo real, né? Mais mundo real, porque naturalmente a pessoa ela vai ganhando familiaridade e ela sai mais segura, né? De repente sai de um curso de administração já entendendo um pouco
como realmente o mercado funciona. E não deixar para aprender a prática na hora da prática. Não, você já tem que sair pronto. O mercado tem que falar, pô, gostei de você, vem aqui. Você já sai, você nem dá tempo de você pegar seu diploma na mão. Só com ele online, você fala, estou graduado, pronto, já estou dentro. Enfim, mas imagino que você esteja fazendo esse papel aí dentro agora, né? Estamos lutando. Ô, Vamos Luan, fazer. a gente já está quase na reta final da nossa live. A gente poderia ficar mais de horas falando aqui, mas Maior o prazer. Instagram derruba. Eu preciso liberar você também. Se a gente fosse colocar 3 passos ou 3 lições para os empreendedores, que dica você daria? 3 lições para os empreendedores, Luan? Bacana. Bom, eu falei uma que é essa exposição ao novo, tá? Independente do que você testa. Com a internet a gente pode testar tudo hoje em dia. Antigamente, se você quisesse mudar sua vitrine inteira, aí você gasta, você troca layout, você troca estrutura. Hoje em dia, você coloca na internet, não deu certo, troca, põe outro, sem gastar nada, tá? Então, se expõe ao novo, inclusive à internet. Outra coisa que eu gosto bastante, e isso tem feito muita mudança boa na minha vida, é o planejamento. Esse planejamento, ele não é 100% fixo. É como uma rota de voo. Se vier uma tempestade, eu continuo voando, mas eu altero a minha rota de voo. Eu só comunico lá que eu tô alterando, viu? Beleza, ok, altera. Então, eu continuo voando, mas eu altero meu plano de voo. E focar em desenvolvimento pessoal. Eu traduziria desenvolvimento pessoal como autoconhecimento, tá? As pessoas, elas não se valorizam por não se conhecerem. A gente, eu me incluo nessa, também não vou ser hipócrita aqui não. A gente não se conhece, não tem o trabalho de se estudar. A gente quer estudar um curso de graduação, você nem se conhece, cara. Você nem sabe o seu potencial, o que você gosta, o que você quer para a sua vida. Para um pouco, se ouça, converse consigo mesmo. Vou falar uma coisa aqui, professor. Você, eu, Luan, eu tenho que ser a pessoa mais legal que eu conheço. Sabe por quê? Eu fico comigo o dia inteiro, bicho. Se eu for um cara chato, eu não vou aguentar. Eu vou ser um cara mal-humorado, vou ser um cara... uma pessoa ruim de ter como companhia. Então, eu, Luan, sendo egocêntrico aqui mesmo, eu tenho que ser o cara mais legal que eu conheço, porque eu fico comigo o dia inteiro. Então, no mínimo, eu tenho que me gostar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me valorizar. Porque quando eu faço isso, as pessoas começam a olhar de maneira diferente também. Começam a me valorizar. Mas para isso, eu tenho que me dar o valor. Eu tenho que buscar essa luz aí que a gente está buscando. Naturalmente, as pessoas começam a enxergar. Então, a visão das pessoas sobre mim é uma visão que eu tenho das outras pessoas, né? Nossa, aquele fulano é chato, aquele fulano não sei o quê. Será que é mesmo? Será que não sou eu que estou com um ponto de vista, talvez, alterado, né? Então, essas 3 questões meio filosóficas aqui, acho que são uma um pouco mais técnica, outra mais direcional e essa última um pouco mais filosófica, acho que são bastante importantes. Queria muito dar uma questão, dar uma sugestão direta ao ponto, assim, uma fórmula mágica estruturada. Não tem, cara. Infelizmente, não tem. Para cada pessoa, para cada local, para cada empresa, para cada CNPJ, vai ser uma situação diferente que ela vai mudar daqui 5 minutos também. Como o nosso ecossistema, mercado, ele é altamente mutável, né? E agora com essa revolução da internet, a gente está vendo isso a todo vapor. A gente está usando inteligência artificial aqui na empresa para tudo, tá? Algumas pessoas acabaram sendo desligadas por isso, e é comum. Mas que dó, a Natural. inteligência artificial está tirando emprego. Ué, o caixa eletrônico também tirou emprego. Caixa eletrônica, A colheitadeira de cana indústria também. automotiva, canavieira. Exatamente, ué. Por um Os lado está empregos, na tirando, por verdade, outro não lado é que está... tira emprego, os empregos mudam o Estão formato. trocando, exatamente, estão sendo trocados. Então, se você não se especializar, independente do que seja, você vai acabar ficando para trás. Novamente, eu não estou falando de especialista naquele estudo quadrado, não. Meu, vai fazer coisa que você gosta, procura o que você gosta. Eu dei aquele exemplo do livro, professor. Eu vi um cara, chama Murilo Gun, um cara figura pra caramba. Ele falou um negócio assim, pô, se eu peguei um livro, eu li 2 páginas e não gostei, foda-se, eu dou o livro pra alguém. Se eu pego o livro, eu tenho que gostar do livro, porque enquanto um livro ruim, eu demoro 1 mês para ler, um livro bom, eu quero ler ele no final de semana. Então leia 20 livros bons no ano do que ler 1 ou 2 livros ruins, tá? Obviamente, estou falando caso e caso. Tem alguns livros que são ruins, você vai ter que ler porque isso é necessário. Mas, como hobby, cara, divirta-se. Sinta prazer, sinta tesão no que você está fazendo. Isso, para mim, é maravilhoso, né? Começar a ver a vida por um outro ângulo. Né?
Ô Luan, se as pessoas soubessem tanto que é prazeroso o estudar, cara, você conhecer, você aprender, você saber coisas novas, só que tudo isso dói, né? Você ficar sentado lendo dói, você passar às vezes madrugadas estudando dói. Só que eu tenho certeza, eu pego a minha história, se eu não tivesse estudado, provavelmente eu estaria trabalhando num supermercado em Paranaíba. Não estou desmerecendo quem trabalha no supermercado, não é isso. Mas as escolhas que eu tive de abdicar de muita coisa quando eu era jovem resultou no que eu estou vivendo hoje. Eu vejo a molecada falar assim, meu futuro não existe. Não existe. É uma ilusão, o futuro começa hoje com as suas escolhas. Então, o que você decidir, a semente que você plantar hoje, é o que você vai ver lá na frente. Então, a história do Luan, voltando a falar como professor, é assim, eu admiro muito o Luan por tudo aquilo que ele viveu. Eu acompanhei de perto as dificuldades familiares dele, distância da família, conflitos. E mesmo assim, a hora que ele descobriu o propósito dele, ele descobriu aquilo que ele veio, vamos dizer assim, para viver, que é de impactar vidas, de transformar vidas através do mercado financeiro, cara, ele está voando. Perfeito. E assim, eu fico muito satisfeito de ver uma pessoa que passou, vamos dizer assim, na minha rede, não concluiu na minha rede, mas passou pela minha rede, de estar conseguindo seus objetivos, já está construindo família, daqui um dia vai ter filho, não tem dúvida disso. Com certeza. Luan, muito obrigado, Luan. Agradeço muito a sua disponibilidade. Quando você vier a Paranaíba, passe em casa, tomar um café, posar em casa. O maior prazer do mundo. Está de portas abertas para você. Que honra. Quando eu for em São Paulo, eu vou dar um pulo aí. Mas com certeza, se você não vier, eu vou ficar muito bravo. Professor, saiba que foi uma honra para mim poder contribuir um pouquinho, poder te ouvir também, bastante importante. Estava com saudade aí dos seus ensinamentos, da sua expertise também. Queria agradecer o pessoal também que teve um tempinho aí para poder ouvir a gente. E, pessoal, sou super disposto e receptivo aqui nas redes sociais também. Podem mandar mensagem à vontade. Eu gosto de conversar, vocês viram, quase não falo. Se o professor deixar aqui, a gente vai ficar trocando Luan, oferta seus serviços aí, Luan. Ah, legal. Bom, basicamente, pessoal, a gente tem uma empresa aqui de investimentos e dentro de investimentos tem uma gama gigantesca que a gente pode trabalhar, tá? E perguntaram para o dono aqui, se tem uma corretora, o que você faz? Ele fala, o que você precisa? Você quer dinheiro para o exterior? A gente tem. Você quer financiar uma máquina agrícola? Tem. Você quer um fundo de investimentos para investir no exterior? Tem. Você quer comprar um jato? A gente dá um jeito. Qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Enfim, tem uma estrutura gigantesca aqui. Nas redes sociais eu acabo postando sempre sobre a corretora, sobre a empresa e sobre a minha vida também do mercado financeiro. E saiba que, professor, você tem uma participação muito grande aí na minha carreira. Sou, eternamente grato aí aos seus ensinamentos e fico muito feliz em saber que você está podendo passar isso cada vez mais. E agora com a internet você não tem limite. O céu vai ficar pequeno para você. Tamo junto. Obrigado, professor. Abraço, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau.